Boa tarde, prezados internautas. Aqui estamos mais uma vez para juntos aprendermos das grandezas de Deus. Este é o programa Verdade Presente. Eu sou Manuel Tomás. Meus telefones 27716764 983884330. Ouçamos o nosso coral, essa riqueza que abrilhanta os nossos programas. Sentida que morramos,
glorioso e santíssimo Deus, amantíssimo Pai celestial, graças te damos, Senhor, de todo o nosso coração por todos os cuidados e privilégios que nos tens proporcionado, a paz e a tranquilidade, a tua ajuda, o teu amparo, o teu socorro bem presente. Meu Deus, meu Pai, ajuda-nos, Senhor, dá-nos a tua direção, faz-nos trilhar o caminho da santidade. Ajuda-nos, Senhor, a entender o assunto que vamos expor nesta hora, que é de grande importância, que é sobre a primeira vinda de nosso Senhor Jesus Cristo a este mundo. Chegou a hora no céu, pela segunda vez. Chegou a hora no céu. 2. Primeira vez nós falamos da expulsão de Lúcifer. E agora nós vamos falar sobre a solução para o problema que ele trouxe na face da terra. Pois bem, pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas, nos diz o profeta Isaías no capítulo 59, verso 14 a 16, a verdade anda tropeçando pelas ruas, pelas praças, e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça. Viu que não havia um intercessor. Foi o próprio Jesus quem viu isto. E maravilhou-se de não haver um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Isaías 59, 14 a 16. Não obstante, trevas e escuridão envolvessem como o manto da morte o futuro, a promessa do Redentor, a estrela da esperança iluminaria o tenebroso futuro. Neste mundo em que vivemos, oh, que amor, que condescendência incrível! O Rei da Glória propôs-se humilhar-se pela humanidade caída. Ele colocaria seus pés nos passos de Adão. Ele tomaria a natureza caída do homem e se engajaria na luta com o forte inimigo que triunfou sobre Adão. Ele venceria Satanás e, fazendo assim, abriria o caminho para a redenção da desgraça advinda da queda e fracasso de Adão. Para todos nós, os que nele cremos, ele fez tudo isso. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho para resgatar os que estavam debaixo da lei, em desobediência à lei. Gálatas capítulo 4, verso 4 e 5. Então, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho para resgatar os que estavam debaixo da lei ou em desobediência à lei, a fim de que recebessem a adoção de filhos.
Você anotou Gálatas 4, 4 e 5? O Pai e o Filho decidiram em consulta particular entre si que Cristo deveria vir a este mundo na forma de um bebê e viver a vida que os seres humanos têm de viver, da infância à idade adulta, suportando as mesmas provações que nós enfrentamos e, ao mesmo tempo, viver uma vida sem pecado, para que os homens pudessem ver nele um exemplo do que poderia tornar-se, e para que ele pudesse saber, por experiência própria, como ajudá-los em suas lutas contra o pecado. Ele foi provado como homem e provado, tentado como o homem é tentado. A vida que ele viveu neste mundo, os homens podem viver. E ele viveu sem pecado, sem transgressão, por meio de seu poder. Todos nós podemos viver como ele viveu. Pois bem, os homens têm esta oportunidade, porque, na realidade, por meio do seu poder e de seus ensinos, foi que patriarcas e profetas predisseram a vinda de um ilustre mestre, cujas palavras estariam revestidas de poder e autoridade. Que coisa maravilhosa! Ele pregaria o Evangelho aos pobres como eu e você, prezado ouvinte, e apregoaria o ano aceitável do Senhor. Ele estabeleceria o juízo na terra. As ilhas esperariam pelos seus mandamentos e os gentios seriam atraídos para a sua luz e reis para o esplendor do seu aparecimento. Ele foi o mensageiro do concerto. Isaías, capítulo 11, verso 10. Mateus, capítulo 11, verso 10 também. O sol da justiça seria ele, como nos diz Malaquias, capítulo 4, e o verso 2. Ele seria o mensageiro do concerto. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, como já mencionamos, Gálatas 4, verso 4, nascido de uma virgem, como profetizou Isaías no capítulo 7 e o verso 14, e que aconteceu no relato de Mateus capítulo 1, verso 23. O Mestre Celestial havia chegado. Quem era ele? Ninguém menos que o Filho do próprio Deus. Ele veio com Deus, como Deus, ao mesmo tempo como o irmão mais velho da raça humana. Que maravilha! Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito um pouco menor que os anjos,
Quem? Jesus. Por causa do sofrimento da morte, ele veio numa condição pouco menor que os anjos. Foi coroado de glória, de honra, para que provasse a morte por todos os homens, como nos diz em Hebreus capítulo 12, o verso 9. Cristo percebeu o terrível perigo em que o homem se achava nestas condições, num terrível perigo. Pois bem, e ele decidiu salvá-lo, sacrificando-se a si mesmo, para que ele pudesse realizar seu amoroso propósito para com a raça humana. Ele se tornou osso dos nossos ossos e carne de nossa carne, visto, pois, que os filhos têm participação comum, carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse a todos nós, que pelo seu favor, pela sua morte, estávamos sujeitos à escravidão por toda a vida e a uma morte terrível. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo em que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Isso nós encontramos escrito no livro de Hebreus, capítulo 2, verso 14, 15, 17 e 18. Hebreus, capítulo 2, 14, 15, 17 e 18. Por intermédio do Espírito Santo, um novo princípio de poder espiritual e mental seria trazido ao homem, o qual, associado à divindade, se tornaria um com Deus. Cristo, o Redentor e Restaurador, santificaria e purificaria a mente do homem, tornando-a uma força capaz de atrair outras mentes a si. É por seu propósito, através do poder santificador e enobrecedor da verdade, dá aos homens nobreza e dignidade. Ele deseja que seus filhos revelem seu caráter, exerçam sua influência, para que outras mentes sejam atraídos em harmonia com a sua mente. Por causa de nossa culpa, Cristo poderia ter se afastado de nós. Em vez de distanciar-se, porém, ele veio habitar conosco, cheio de toda a plenitude da divindade, para ser um conosco
para que por meio de sua graça pudéssemos alcançar a perfeição, através de uma morte vergonhosa e sofrimento, ele pagou o preço da nossa redenção. Assombro-me ao ver que cristãos professos não compreendam os recursos divinos, que não veem a cruz, mas claramente como sendo o meio de perdão e absolvição, como o meio de colocar-se o orgulho que temos, o orgulhoso coração egoísta do homem, em contato direto com o Espírito Santo, a fim de que as riquezas de Cristo possam ser incluídas na mente e que o instrumento humano possa ser adornado com as graças do Espírito, para que Cristo seja louvado e levado àqueles que não o conhecem. Quando chegou a primeira hora no céu, houve guerra no céu. Cristo, Miguel, é o mesmo Cristo. E os seus anjos pelejaram com o dragão. Aquele anjo de luz que agora já era um dragão por suas atitudes, também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Chegou a hora. Este foi o primeiro incidente desagradável que aconteceu no céu. E, finalmente, o último foi a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, porque foi muito triste no céu. Cristo depôs sua coroa, depôs seus trajes de justiça, de grande mestre lá no céu, e vir para submeter-se a nascer como qualquer criança nasce, só que não nasceu em outro sentido igual, porque ele nasceu de uma virgem. Chegou a hora no céu e cumpriram-se as profecias de Isaías 59, 6, 7 e 14, e a história revela este acontecimento em Mateus, capítulo 1, verso 23, e Gálatas, capítulo 4, verso 4, texto já citado, mas eu faço questão de voltar a mencionar. Eis que uma virgem dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus veio a este mundo na pessoa do Filho, Deus Filho. Deus Pai ficou no céu, e Jesus aqui se comunicava com ele. O brilho do conhecimento do céu estava em Cristo. Isso está escrito em 2 Pedro, capítulo 1, verso 3. Vê-se na face de Jesus Cristo desde os dias da eternidade. O Senhor Jesus Cristo era um com o Pai, era a imagem de Deus Pai, a imagem de sua grandeza e majestade, o resplendor de sua glória, como está escrito em Hebreus capítulo 1 e o verso 3, foi para manifestar essa glória que ele veio a este mundo, veio à terra, entenebrecida pelo pecado,
para salvar a humanidade, para revelar a luz do amor de Deus. Em todos os feitos de Jesus, o amor de Deus estava, o Deus conosco estava ali revelando o Pai. Portanto, a seu respeito foi profetizado chamá-lo-ão pelo nome Emanuel, Isaías 7, verso 14. Vindo habitar conosco, Jesus devia relatar a Deus como alguém totalmente diferente que tinha passado pela face da terra. Tanto aos homens como aos anjos, ele era a palavra de Deus, o pensamento de Deus tornado audível. Em sua oração pelos discípulos, diz: eu lhes fiz conhecer o teu nome, João 17, verso 6. Misericordioso, piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, como revelou Neemias, capítulo 9, verso 17. Para que o amor com que me tens amado esteja neles, disse o Senhor Jesus Cristo, para que eu neles esteja, João 17, verso 26, não somente a seus filhos nascidos na terra era feita essa revelação. Nosso pequeno mundo é o livro de estudo do universo, o maravilhoso desígnio da graça do Senhor, o mistério do amor que redime e o tema para que os anjos desejam bem atentar, e será seu estudo através dos séculos sem fim. Mas os seres remidos e os não caídos encontraram na cruz de Cristo sua ciência e seu cântico. Ver-se-á que a glória que resplandece na face de Jesus é a glória do abnegado amor. Na luz do Calvário se patenteará que a lei do amor que renuncia é a lei da vida para a terra e para o céu, que o amor que não busca os seus interesses, conforme está revelado em Colossenses capítulo 3, verso 1 a 4, tem sua fonte no coração de Deus, e que no manso e humilde Jesus se manifesta o caráter daquele que habita na luz inacessível, como nos declarou o apóstolo Paulo em 1 Timóteo capítulo 6, verso 16. Contemplamos Deus em Cristo, Deus Pai, em Deus Filho. Olhando para Jesus, vemos que a glória de nosso Deus é dar. Nada faço de mim mesmo, disse Cristo, João capítulo 8, verso 28. O Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, João 6, verso 37. Eu não busco a minha própria glória, João capítulo 8, verso 50.
mas a glória daquele que me enviou manifesta-se nestas palavras o grande princípio que é a lei da vida para o universo. Todas as coisas Cristo recebeu de Deus, mas recebeu-as para dar. Assim, nas cortes celestes, em seu ministério por todos os seres criados, através do amado Filho flui para todos nós a vida do Pai. Por meio do Filho, ela volve em louvor e júbilo serviço uma onda de amor. Completa-se o círculo da beneficência, representando o caráter do grande doador Cristo. Ele é a lei da vida, ele é a grande felicidade para cada ser humano que deseja salvar-se. Que Deus, pela sua infinita misericórdia, nos dê a felicidade de entender quão importante foi o sacrifício que Cristo fez por todos nós, para que possamos desfrutar com Ele na eternidade a grandeza do seu amor, da sua infinita bondade, da sua infinita misericórdia. Que Deus, pela sua infinita misericórdia, conceda-nos esta grandeza que Jesus nos oferece. Que Deus nos dê a felicidade de, logo, logo, quando Jesus voltar, estejamos prontos com nossas almotolias abastecidas para recebê-lo como o grande Deus que nos criou, o Deus Criador, e não ao Deus deste século. Vamos ouvir o nosso coral, coral Vozes do Advento da nossa igreja, é uma grandeza. Vamos ouvi-lo. Glorioso Deus, amantíssimo Pai celestial, aqui aos teus pés venho agradecer-te de todo o meu coração estes momentos que podemos ficar junto aqui, aprendendo da tua infinita grandeza, a tua infinita misericórdia em dar teu Filho amado para vir a este mundo sofrer tanto por nós, porém, sem outra condição, porque ninguém mais poderia promover o plano da redenção, só ele como Criador podia redimir a humanidade,
Meu Deus, meu Pai, tudo eu te agradeço no doce nome de nosso Senhor Jesus Cristo, é meu desejo e oração. Amém, Senhor. Eu quero lhes dar os meus telefones novamente. 2771 6764 983 88 4330. Vamos ouvir o nosso prefixo que normalmente encerramos o programa com ele. A verdade impopular esclarece qual foco de luz. A verdade impopular que esclarece qual foco de luz é a verdade presente, que faz-nos contente amar e servir a Jesus. Venham, prezados internautas, venham ver. Venham, prezados ouvintes, venham ver. É tão bom servir a Jesus, amar e servir a Jesus. Amém, Senhor.